Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, nosso segundo encontro. Vamos trabalhar o capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20. Vamos ouvir primeiro o texto que nós vamos refletir. Então, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 20. Pedindo o conhecimento de Deus. Por isso, nós também, desde o dia em que fomos informados, não deixamos de rezar por vocês e pedir que estejam repletos do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Desse modo, vocês levarão vida digna do Senhor, agradecendo a Ele em tudo, dando frutos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que sejam vocês fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da glória de Deus, para suportar tudo na perseverança. Com alegria, agradeçam ao Pai, que os tornou capazes de ter parte na herança dos santos na luz. Cristo, único mediador. O Pai nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ser o primeiro em tudo. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude total, e que por meio dele e para ele todos os seres se reconciliassem, tanto os da terra quanto os dos céus, estabelecendo a paz mediante o sangue da sua cruz. Este é o Salmo, esse é o texto da carta de São Paulo aos Colossenses que nós vamos trabalhar. Pedindo o conhecimento de Deus. Versículo 9. Por isso, nós também, desde o dia em que fomos informados, não deixamos de rezar por vocês e pedir que estejam repletos do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Paulo foi informado sobre a comunidade, o que está acontecendo na comunidade, Ele foi informado por Epáfras, que ensinou a comunidade de Colossas. E desde então, essa comunidade faz parte da oração do apóstolo. Nesta oração, o apóstolo Paulo suplica que eles estejam transbordantes do conhecimento da vontade de Deus Pai. A fé implica o uso da inteligência para discernir a vontade de Deus Pai. Santo Agostinho diz: a fé quer conhecer o amado, e quanto mais o conhece, mais o ama. Discernimento, usando a inteligência, acompanhado de sabedoria, que nos faz saber a vontade de Deus Pai. Um discernimento espiritual, não físico, nem psíquico. Dois verbos, orar e pedir, são importantes e evidenciam a intensidade de sua intercessão. Versículo 10. Desse modo, vocês levarão vida digna do Senhor,
agradando a Ele em tudo, dando frutos de toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Desse modo, como? Na busca da vontade de Deus, neste conhecimento com sabedoria e discernimento espiritual. Assim agindo, rezando, crendo, os cristãos de Colossas levarão uma vida digna no Senhor. A vida espiritual deve partir deste discernimento para fazer a vontade de Deus, unindo o conhecimento e a fé vivida. É estar à disposição a realizar o que Deus quer e não o que eu quero. A inflação do eu, centralidade em si mesma, fechamento em si, não se alcança, Deus em sua vontade. As pessoas que agem querendo centralizar a fé em si mesmo, criam para si um ídolo. E este ídolo não é Deus, mas o Deus que criou, que a pessoa criou, e que se coloca então a serviço dele. Nossa vida deve agradar a Deus em tudo. Uma vida que dá frutos, fundado na obra da fé. E vivendo assim, crescemos no conhecimento de Deus. Versículo 11. Que sejam vocês fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da glória de Deus, para suportar tudo na perseverança. O que alcança a vontade de Deus como a verdadeira razão da vida do ser humano. O fato dele estar neste mundo com forças contrárias a realizar a vontade de Deus, que quer tirar do objetivo de atingir a Deus, faz com que ter que buscar forças que nos ajudam nesta luta. Aqui nós vemos a palavra agon, em grego, agonis. É uma luta diária, suportando tudo na perseverança do objetivo final, que nos dá forças para tentar alcançá-lo. Deus nos dá a graça, mas temos que nos esforçar nesta luta. Paulo diz, suportar tudo. Quanta luta e empenho para realizar a vontade de Deus. E perseverar, aqui vem a palavra longanimidade, é um exercício de ascese mística. É um exercício de perseverança. Só a força de Deus nos ajuda a não sermos vencidos nesta luta. Versículo 12. Com alegria, agradeçam ao Pai que os tornou capazes de ter parte na herança dos santos na luz. A ação de graças a Deus, realizada com alegria, essa alegria que brota desta unidade de vida com Deus, faz com que nós possamos realizar sua vontade. A ação de graças é dada ao Pai, princípio e fim de toda a obra da salvação. É o Pai que nos capacita pela sua graça de poder participar da herança. No Filho nos tornamos filhos, participantes, herdeiros da promessa. É uma herança divina. Esta herança nos separa como pertencentes a Deus. Somos filhos de Deus, então santos na luz divina. A luz é a esfera de Deus. Com esta obra de salvação, Deus o Pai desfez o feitiço da morte que marca a existência terrena. O corpo corruptível, passivo de morte, em Cristo ressuscita incorruptível, não mais passível de morte. Cristo, único mediador. Versículo 13. O Pai nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Toda obra de salvação vem do Pai eterno.
termina no Pai eterno, porque Ele é o fim de todas as coisas. É o Pai que nos tira do poder das trevas, passando em Cristo do poder das trevas para a luz, a vida eterna. Esta graça que nos é dada pelo seu Filho Jesus, nós participamos não só no mistério de Cristo, da cruz de Jesus Cristo, mas também pelo batismo. Lá no batismo fomos sepultados com Cristo para ressuscitar com Ele, como Paulo nos diz na carta aos Romanos. Então, nós temos lá a carta aos Romanos, capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4. É o Pai que nos transporta para o reino, em direção do reino, o reino de seu Filho amado. O Filho é do Pai. O Filho pertence ao Pai. O Filho é amado pelo Pai. Versículo 14. No qual temos a redenção, o perdão dos pecados. É neste Filho amado, amado do Pai eterno, que temos a redenção. Não podemos confundir redenção com salvação. Salvação é a obra que o Pai realizou na história a ser realizada por seu Filho. Pois a salvação é uma obra divina, pois só Deus pode salvar. O Filho tinha que ser Deus para ser portador de salvação. Só Deus salva. Mas o Filho nos salva pela redenção. Redenção é o meio com que o Pai nos salva. A redenção foi realizada pelo sangue, que é a matéria da redenção. Nós somos comprados pelo sangue. O sangue humano que Maria deu a seu filho, quando gerou o Filho de Deus numa humanidade perfeita e completa, é este sangue que nos resgata. Maria é aquela que deu a Jesus a matéria da redenção, isto é, o sangue. A redenção redimiu os pecados. Lavou nossos pecados na cruz. Somos perdoados pelo sangue de Jesus, que por nós morreu e ressuscitou. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Ele, o pronome se refere ao Filho amado. O Filho amado é a imagem de Deus, isto é, do Pai invisível. Aquele que não se vê com os olhos. O Filho é a imagem, e no grego significa eikon, ícone, imagem. O Filho é a imagem do Pai. Só podemos ver o Pai por meio do Filho. Como vemos em São João, em seu Evangelho, quando Filipe pede para ver o Pai, Jesus diz: Eu estou convosco há tanto tempo, e entretanto, Filipe, não me reconheceste? Aquele que me viu, viu o Pai. Não crês que eu sou no Pai e o Pai é em mim? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 9 a 10. Jesus é o princípio de toda criatura. De tudo que existe no universo, toda coisa que existe foi criada por Ele. E Ele é o primogênito, o primeiro gerado. O Filho que se fez carne é a imagem do Pai. Aqui Paulo quer proclamar a soberana dignidade do Filho sobre toda a criação. No livro dos Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 31, a sabedoria é filha de Deus, que estava presente quando Deus formou o mundo. O Filho é a sabedoria que acompanha o Pai na criação, e tudo cria segundo a sabedoria. O Filho Jesus é a sabedoria, palavra, luz, vida, que se fez carne e habitou entre nós. Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades, tudo foi criado por meio dele e para ele. A locução prepositiva nele se refere ao Filho. Todas as coisas que existem na ordem da criação foram criadas
no Filho. Ele é aquele em quem o Pai tudo cria, e que, como sabedoria, o Filho acompanha o Pai na obra da criação. Tudo que existe foi criado por mediação do Filho, o mediador da criação, como vemos em São João no seu Evangelho. A expressão fez, como em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, exprime que a criação de todas as coisas foi feita do nada. A própria matéria foi criada. Deus, por meio do seu Filho, tudo criou. Então, tudo é bom. Foi feito por Deus. A matéria é boa, pois Deus não criaria nada de mal. O uso das coisas criadas por Deus é que vai dar um sentido mal às coisas criadas. Então, o uso das coisas criadas por Deus e que os homens fazem, eles usando as coisas de Deus, eles podem dar um destino mau àquilo. Então, é a intenção do homem que degrada a ordem da criação. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, afirma: para nós só há um Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual nós vamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e pelo qual nós existimos. Existe um só Deus, Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Tanto o Pai quanto o Filho formam um só, Pai e Filho. A unidade une as pessoas divinas. João, capítulo 17, versículo 5. Eles participam, o Pai e o Filho, da mesma glória, distintos em pessoas, mas inseparáveis em glória. As visíveis e invisíveis. Tudo que existe, as coisas materiais, as coisas imateriais, o mundo angélico. Das coisas invisíveis, Paulo explicita tronos, dominações, principados, potestades. Tudo aqui se refere ao mundo angélico, dos seres espirituais. Tanto este mundo invisível de suas criaturas, quanto as visíveis, o Pai criou por meio do seu Filho. Tudo foi criado pelo Filho e foi criado para Ele. Isto é, para o Filho. O Pai criou tudo em função do Filho. Versículo 17. Ele existe antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. O Filho é pré-existente. Antes de todas as coisas, ele existe. Ele é antes de tudo. Isto é, existe antes de qualquer coisa que venha à existência. Tanto em relação ao tempo, que é a categoria das criaturas e não do Criador, Deus não está no tempo, embora contenha o tempo, e em relação a tudo que existe. Ele existe antes de tudo aquilo que existe, e a tudo supera infinitamente. Cristo é sempre anterior e superior ao universo. Tudo nele subsiste, unido ao ser mais íntimo de Cristo. E ele é fundamento último para o ser de toda a criação. Cristo tudo sustenta em seu ser. Até que Paulo fala do Cristo cósmico, Criador, onde tudo subsiste, anterior a toda a criação. Agora Paulo fala do mistério de salvação por nós, seres humanos. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ser o primeiro em tudo. O mistério de Cristo na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A cabeça do corpo é Cristo. Existe uma união indissolúvel, como acontece, na relação desta união indissolúvel entre humanidade e divindade em Jesus. Como cabeça, Jesus é Senhor da igreja.
E o corpo está sujeito a Cristo. Está sujeito à cabeça por uma unidade de amor. E essa realidade nós participamos pelo batismo. Este Jesus, cabeça da igreja, ressuscitou dos mortos. Então é ele o princípio da nova criação. E na sua ressurreição, primogênito dentre os mortos. O primeiro a ressuscitar, e nele obtemos a vida e a ressurreição. Ele, ao assumir uma humanidade em Maria, este Cristo, que é anterior à criação de tudo, se fez homem, Maria, aponta para a morte na cruz. Essa morte da cruz, onde ele, por fidelidade ao Pai, foi obediente até a morte e morte de cruz, nos conduziu à ressurreição. Assim ele se tornou o primogênito dos mortos, trazendo nossa humanidade ressuscitada, e então se tornou princípio do homem novo, e o primeiro em tudo, com a humanidade assumida. Versículo 19. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude total. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitado, foi o primeiro de todos, está acima de todos, pois assim o Pai quis. Foi vontade do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. E por isso, ele se torna, para nós, esta plenitude total. Porque não só na ordem da criação, porque o Pai criou todas as coisas por mediação de seu Filho, mas também na ordem da redenção, da nova criação, tudo tivesse nele esse transbordar, essa plenitude total. Versículo 20. É que por meio dele e para ele todos os seres se reconciliassem, todos os da terra quanto os dos céus, estabelecendo a paz mediante o sangue de sua cruz. O ato da redenção, o sangue derramado na cruz, que a nova criação redimida por Cristo trouxe, nos levou a uma reconciliação. Uma reconciliação tanto da terra, a criação visível, quanto do céu, a criação invisível, o mundo dos anjos. A cruz realizou uma reconciliação cósmica, de todo o cosmos. Esta reconciliação trouxe a paz. Tudo isto realizado no sangue que Jesus derramou na cruz, e nos trouxe vida nova, uma nova criação reconciliada com o Pai. Esse é o texto que nós refletimos, este segundo encontro da carta de São Paulo aos Colossenses, e depois nós vamos dar continuidade a essa carta tão profunda que Paulo escreveu. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.